Boa noite, meu amado, minha amada que nos assiste, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e iremos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Joaquim Távora. A aula de hoje está imperdível. Iremos falar sobre o discípulo e os dons do Espírito Santo. Fique aí, não saia, mas antes da nossa aula começar, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, tem misericórdia do nosso país, abençoa nossos irmãos em Cristo, a nossa igreja, de todas as denominações. Que Tu possa, Senhor, iluminar nossa mente, que esse estudo possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Ao receber Jesus Cristo pela fé, em nossos corações somos selados com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nosso coração é garantia de que estamos salvos. Essa presença maravilhosa que todo crente desfruta é o cumprimento do que Pedro, o apóstolo, disse no dia de Pentecostes. O Espírito Santo nos é dado como um dom de Deus, ou seja, uma dádiva de Deus. Assim, ao render-se com fé e arrependimento diante do Senhor Jesus, o discípulo recebe naquele exato momento o Espírito Santo. Isso é o que se chama de batismo no Espírito Santo. Há inúmeros textos bíblicos que falam do Espírito Santo dado ao crente na hora do seu novo nascimento. A presença do Espírito Santo na vida do discípulo, além de capacitá-lo para viver a vida cristã em santidade, ainda concede dons espirituais a cada um para a edificação da igreja, tanto quantitativa como qualitativamente. Este estudo trata especificamente desses dons que o Espírito de Deus nos tem concedido. Os dons do Espírito são capacitações especiais dadas aos discípulos para equipá-los para a vida cristã. O testemunho cristão, o serviço e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a glorificação do nome do Senhor. Então, a aula de hoje é a lição de número 9, que tem como título O discípulo e os dons do Espírito Santo. E no nosso primeiro tópico, iremos falar sobre como o Espírito Santo concede os dons para os crentes em Cristo Jesus. O ensino global do Novo Testamento mostra que, primeiro, todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Segundo, nenhum crente tem todos os dons espirituais. As perguntas feitas por Paulo, conforme a 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 29 e 30, indicam isso. Portanto, todos temos necessidades uns dos outros. Todos os discípulos são importantes uns para os outros. Se alguém é negligente no uso do seu dom, toda a comunidade sofre por não serem supridas as suas necessidades. E terceiro, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como Ele quer. Como Deus é onisciente, Ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Ao distribuir soberanamente os dons, Ele garante que nenhum dom necessário faltará à igreja. Se pudéssemos escolher-os, seria um verdadeiro caos. Certamente escolheríamos aqueles dons que nos colocariam numa posição de destaque e liderança na igreja. Graças a Deus pela sua soberania do Espírito Santo, é Ele quem escolhe e capacita do jeito que Ele quer. Então, como o Espírito concede esses dons, cabe a Deus, direcionar esse dom a cada irmão em Cristo. E no tópico 2 iremos falar sobre para que o Espírito Santo concede os dons. É uma pergunta, Ao ler em 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 4 a 7, percebemos que a cada discípulo é concedido pelo menos um dom, que o torna capacitado para realizar um ministério específico, que é
E ministério significa o quê? Serviço, que é igual ao quê? A trabalho de servo, de servidor, que produz uma operação, que significa um impacto, para o proveito comum, ou seja, para a edificação de todo o grupo que é a igreja. Daí podemos considerar os seguintes tópicos. Primeiro, os dons estão intimamente relacionados com os ministérios, que é a possibilidade do serviço cristão. Segundo, os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a finalidade de construir o corpo de Cristo. E isso envolve a edificação e a evangelização. E terceiro, ao desenvolver os ministérios através dos dons concedidos pelo Espírito, tudo deve ser feito para que a glória seja somente de Deus. Em santo cuidado e de coração aberto, examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. Então é assim, dessa maneira, que o Espírito Santo, concede os dons. E no último tópico de hoje, iremos falar sobre quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo. Então iremos enumerar aqui uma lista de 20 dons para podermos conhecer mais um pouco quais são esses dons. Então vamos começar a nossa lista? O primeiro é o dom de profecia. Você vai encontrar mais sobre ele no texto de Romanos, no capítulo 12 e versículo 6, e em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 10. Porque o dom de profecia é a capacidade dada pelo Espírito Santo para perceber, aprender as verdades bíblicas e a vontade de Deus revelada nas Escrituras, declarando através da pregação, de tal maneira que os crentes sejam edificados em sua fé e os incrédulos assumam um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Paulo desejava que o maior número possível de discípulos tivesse esse dom. Você vai ver isso no texto de 1 Coríntios, no capítulo 14, os versículos de 1 a 5. Aquele que recebe esse dom do Espírito tem tudo para ser um bom pregador. O segundo dom é o dom do ministério, ou seja, do serviço. Você também vai encontrar mais sobre ele no texto de Romanos 12 e 7. Esse dom do ministério ele está intimamente relacionado com o dom de misericórdia, de socorro. É aquela capacidade de você servir na igreja, servir na sua comunidade, servir na sua família, está sempre ajudando ao irmão em Cristo. O terceiro dom é o dom do ensino. Você também vai encontrar em Romanos, no capítulo 12 e 7, o texto falando sobre isso. O dom do ensino é a capacidade para ser mestre, ensinando as profundas verdades da palavra de Deus com paciência e carinho aos faltos de entendimento. É um dom indispensável para o ministério pastoral. O quarto dom é o dom da exortação. Você vai encontrar em Romanos, no capítulo 12 e 8. A palavra aqui traduzida por exortação tem um sentido de encorajamento, conforto ou consolação. Então, a exortação é aquela palavra que vai ali tocar, que vai repreender, que vai também consolar e conformar a pessoa que está precisando daquele ensinamento. O dom de número 5 é o dom da oferta. Você vai encontrar em Romanos 12, 8 e 1 Coríntios 13 e 3. O Espírito capacita os discípulos para contribuírem com o sacrifício e além de suas possibilidades, fazendo com que sua maior alegria seja contribuir ainda mais para a obra do Senhor. Barnabé também tinha esse dom, bem como os crentes da Macedônia. Então esse é o dom da oferta. O dom de número 6 é o dom da liderança. Você encontra em Romanos 12 e 8. O Espírito Santo outorga a alguns discípulos cristãos a capacidade de presidir e dirigir os outros em amor. Então esse é o dom da liderança. Agora com o dom de número 7, que é o dom da misericórdia. Você vai encontrar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8. Esse dom é o nosso maior de misericórdia, que foi o Senhor Jesus que nos deu. Todos os discípulos cristãos, no afã de imitar seu mestre, deve ser misericordioso. Então esse é o dom
da misericórdia. O oitavo dom é o dom da sabedoria. Você vai encontrar falando sobre ele em 1 Coríntios 12 e 8. O dom da sabedoria está ligado à área do aconselhamento cristão. O nono dom é o da ciência. Você também vai encontrar no mesmo texto de 1 Coríntios 12 e versículo 8. Esse dom habilita o discípulo a pesquisar e sistematizar os ensinos da palavra de Deus. O décimo dom é o dom da fé. Você vai encontrar em 1 Coríntios 12 e 9. Esta fé não é a fé que nos traz a salvação. Esta é diferente, é a profunda convicção do poder de Deus que alguns discípulos possuem como dádiva divina. O dom de número 11 é o da cura. O termo empregado aqui dá a ideia de cura de modo milagroso, mas há outro termo no idioma grego para cura, mediante o tratamento de onde originou-se a palavra terapia em nossa língua. Por falar em dons de cura, parece que cada cura deve ser considerado um dom específico. Esse dom é concedido por Deus diante de situações dificílimas, impossíveis de soluções humanas. Devemos tomar cuidado, pois em nossos dias existem muitos falsos profetas que, se aproveitando do sofrimento das pessoas, prometem curas milagrosas que realmente não irão acontecer se não estiver da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O dom de número 12 é o da operação de milagres. Esse você vai encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 12, os versículos 10 e o versículo 28. E esse dom, o dom de operação de milagres, ele em nossos dias, ainda que os milagres não sejam propalados, Deus, pelo seu poder, ainda recebe glória por intervir de maneira soberana no curso dos acontecimentos humanos, para cumprir os seus desígnios, usando meios que desafiam qualquer explicação puramente racional. Ele pode usar qualquer discípulo para executar o seu plano. O dom de número 13 é o de discernimento de espírito. Você vai encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 10. Esse trata-se de uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira. O dom de número 14 são da variedades de línguas. Você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 e versículo 28. Esse dom aparece como o menor de todos. Além de aparecer como o último da lista, Paulo gastou bastante tempo para estabelecer a inferioridade desse dom em relação ao dom de profecia. Algumas questões importantes acerca desse dom é interpretado e falado na Bíblia, né? Em nenhum lugar da Bíblia há o ensino de que esse dom seja prova de uma vida dominada pelo Espírito Santo, ou como dizem alguns, o tal batismo no Espírito Santo. Em nenhum lugar das Escrituras há incentivo para buscar esse dom. Enquanto isso, o mesmo não acontece em relação ao dom de profecias. Já em Coríntio, na igreja lá de Coríntio, não estava havendo ordem no culto, por causa de pessoas que falavam em êxtase, todos ao mesmo tempo, o que era certamente um mau testemunho para aqueles que eram de fora. Paulo se detém na consideração desse dom para disciplinar a igreja no seu exercício. O dom de número 14 é o da interpretação de línguas. Você vai encontrar em 1 Coríntios 12, 10 e 30. O Espírito Santo também capacita alguns discípulos para discernir o significado de uma declaração feita em língua inteligível e comunicá-la à igreja para a edificação de todos. O dom de número 16 é o do apóstolo, ou seja, ser apóstolo. Você encontra em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Se tomarmos a palavra apóstolo em seu sentido restrito, teremos somente os 12 e Paulo. Todavia, num sentido mais amplo, podemos incluir outros, como Barnabé, Apolo, Silvano e Timóteo. O dom de número 17 é o de socorros. Há alguns discípulos que têm uma capacidade especial para prestar auxílio prático a qualquer irmão que esteja levando uma carga pesada demais. O dom de número 18 é o de governos. Você encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. A palavra aqui significa piloto, tal como aparece em Atos 27, 11. Esse é um dom
mais relacionado com o trabalho dos pastores, que é uma capacidade especial em administrar. E o de número 19 é o de ser evangelista. Você encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11. O discípulo que recebe esse dom do Espírito é capaz de levar uma pessoa a uma decisão de comprometimento pessoal com Jesus Cristo. E o último dom é o de número 20, que é o de ser pastor e mestre. Você também vai encontrar no texto de Efésios capítulo 4, e o versículo 11. Embora nem todo mestre seja pastor, todo pastor deve ser mestre. Deus tem chamado alguns discípulos para o trabalho pastoral a fim de conduzir em amor seu povo. Há ainda outros dons que não consideramos aqui, como por exemplo o dom do celibato, você encontra em 1 Coríntios 7,7, o dom da hospitalidade, você encontra em 1 Pedro 4, 9 e 10, 1 Timóteo 3 e 2 e Tiago 1 e 8. E o dom do martírio, que você encontra em 1 Coríntios 13, 3. Então, chegamos aqui à nossa conclusão da aula de hoje, que fala: o discípulo deve se deixar usar pelo Espírito Santo. Certa vez perguntaram acerca de Spurgeon, que é o Charles Spurgeon. O interlocutor respondeu: se ele possui o Espírito Santo, eu não sei, mas sei que o Espírito Santo possui esse homem. Há muitas pessoas desejosas de poder. Querem o Espírito Santo como um instrumento para lhes conceder possibilidade de usar todos os dons para a glória de si mesmo e não de Deus. Já o Espírito Santo quer encher completamente a nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário que estejamos vazios de nós mesmos e que sejamos dóceis instrumentos nas suas mãos, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que possamos ser usados e ser cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar desse homem humano, desse homem carnal, desse homem orgulhoso, desse homem que se acha que é a última bolacha do pacote, digamos assim, né, no jargão popular, que se acha a última Coca-Cola, que só ele faz, que só ele ali prega bem, só ele canta bem, toca bem, que só ele faz bem tudo, né? Sem ele nada, vamos dizer assim, vai dar certo. Só que não é dessa forma. Temos que nos esvaziar desse homem carnal e nos encher do Espírito Santo, que é humilde, bom e compassivo. Então chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço demais a você que ficou aí conosco, que estudou mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo conosco. E se você gostou da nossa aula, vai lá dar aquele like, aquele joinha. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, que isso ajuda bastante. Se você quiser, você pode estar nos visitando nas nossas redes sociais, no nosso Instagram ou Facebook. Ou também, se preferir, pode fazer uma visita pessoalmente. Nosso endereço é Rua Professor Carvalho 3071, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são quarta-feira, culto de oração, que começa às 19 horas, vai até às 20 horas. E no domingo, culto evangelístico, começa às 18 e vai até às 20 horas. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, desejo a você uma ótima semana, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que Deus possa estar cada vez mais te cobrindo com a sua graça, com o seu poder. Aos irmãos em Cristo da igreja que acompanham a nossa aula, a nossa classe aqui online, que possam estar comentando no comentário aí da nossa aula, embaixo da aula, lá nos comentários, você pode estar fazendo uma pergunta, você pode estar fazendo uma saudação ao nosso irmão. Vamos tornar esse ambiente mais interativo, já que não podemos ainda estar em sala de aula. Então eu vou ficando por aqui até semana que vem. Deus te abençoe. Tchau.